Há um tempo eu fiz um outro vídeo vlog contando o meu processo de escrita e que eu tava planejando esse meu livro com o método Snowflake, que é o método floco de neve. Então você tem uma frase da sua história e aí você vai ampliando isso até que você chega na parte de escrever as cenas da sua história e só depois que você parte para a escrita de fato. Eu contei um pouquinho desse processo nesse outro vlog, eu vou deixar o link aqui se você tiver interesse, mas agora eu acabei finalmente a listagem das cenas do meu livro, então eu tô passando para o momento de escrita de fato. Só que eu acho que eu me embananei em algum momento dessa listagem de cenas, e aí como eu queria rever algumas coisas também, que algumas coisas eu vou mudar, eu acabei fazendo uma outra listagem de cenas. Na verdade eu tô começando a fazer agora, e eu vou mostrar para vocês como tá ficando mais ou menos a estrutura. Eu tô usando para esse planejamento o Google Docs, que é o Word do Google. Tô usando as planilhas do Google e tô usando um aplicativo chamado Miro, que é um board infinito, onde você pode escrever, você pode deixar nota, você pode fazer aquele mapa mental. Então é um aplicativo que tem bastante recurso interessante e tá me ajudando a organizar as minhas ideias. Eu confesso que essa história é muito desafiadora, porque muitas coisas acontecem e em vários momentos eu já me perguntei se vai ser possível colocar todos os elementos que eu quero nessa história, porque tem um pouco de romance, tem um pouco de crítica social, tem um pouco de mistério, um pouco de sobrenatural também, de coisas enigmáticas, enfim, é uma mistura danada. No geral, todas as histórias que eu penso são essa mistura. Eu sei que é uma dificuldade muito grande fazer isso funcionar, dar um sentido pra isso. Mas no meu primeiro livro eu consegui, e eu acho que dá pra fazer com esse também. Por isso que eu tô fazendo um planejamento bem minucioso para que eu não me perca. E outro detalhe também é que daqui a pouco eu vou mostrar a tela do computador. Eu tô fazendo muita coisa que vai ficar nos bastidores. Então, muito desse planejamento é para eu mesma conhecer e entender a história. Na verdade, para o leitor vai chegar uma fração disso, um pedaço disso, que é o que é legal chegar para o leitor, que vai chegar aquilo já preparado, vai chegar para ele só o que é relevante. Então, quando você está escrevendo seu livro, você também tem que tomar esse cuidado de levar para o leitor realmente o que ele precisa saber. Porque muita coisa que a gente escreve, até em cenas mesmo, muita coisa só pra gente saber, aquilo não é tão relevante, às vezes aquilo é pra gente conhecer melhor o personagem, entender melhor um sentimento dele. Não convém levar aquilo para o leitor às vezes, se não tem um sentido claro na narrativa. É muito louco, porque eu comecei ia começar a gravar esse vlog, e aí eu acabei de escrever o capítulo 1, que na verdade é meio que o capítulo 2, que eu fiz um prólogo, que eu tô fazendo meio que um comprometimento público aqui. Então eu tô me comprometendo com você a escrever a minha história até o final, a realmente chegar até o fim dessa versão, porque eu já falei 1000 vezes, essa história tem outras versões, mas eu quero chegar ao fim dessa, que eu tenho esperança que essa vai ser publicada. E fazer esses vlogs é interessante porque eu meio que faço esse comprometimento público com você. É óbvio que eu posso desistir no meio do caminho, mas eu acho que é um incentivo pra gente que tá escrevendo, pra continuar escrevendo, né? Pra continuar e chegar até o ponto final. Mas tem mais de um mês já que eu tô trabalhando nessa listagem de cenas, então agora mesmo que eu comecei de fato a colocar no papel, estruturado, eu vou mostrar um pouco. É muito doido, as coisas que eu faço é muito doida quando eu tô escrevendo, mas eu lembro que no meu primeiro livro eu tinha uma pasta desse tamanho, com papéis, com anotações, com mapas, eu tinha muita coisa. Não tá aqui nessa cidade, tá lá na minha outra cidade, mas um dia eu vou pegar pra mostrar um pouco desses mapas, dessas anotações, mas agora eu tô mais digital.
eu tô numa fase mais digital, eu tenho algumas coisas escritas dessa história aqui no papel, mas a maioria eu tô querendo fazer digital porque acaba que fica mais fácil de você consultar, muito papel se perde, então... Você vê, a pasta desse tamanho da minha primeira história, pra eu achar uma informação lá, era um caos. Eu tinha que sair cavando a papelada, tinha que sair igual maluca, querendo saber onde que tava aquela informação. Eu resolvi concentrar tudo no computador, porque fica mais fácil de achar e conseguir organizar melhor as minhas ideias. Mas é um processo mesmo, eu tô dividindo aqui, porque acho que é bacana, pode ajudar. Eu vou mostrar a minha planilha do Snowflake, porque nesse método Snowflake, nesse passo 8, que é a listagem de cenas, ele fala pra gente usar uma planilha. Mas, pelo que eu entendi, no passo 8 oficial é só pra gente realmente listar a cena. E eu já fiz o passo 8 junto com o passo 9. No passo 9 seria a gente falar o que acontece na cena. Então acabou que eu fiz tudo já nesse passo 8 e por isso que eu já parti pra escrita, porque eu entendi que era o momento mesmo. Vou mostrar agora que fica mais fácil de entender. Então essa é a minha planilha do Snowflake, do passo 8 e passo 9, que é listando as cenas e falando o que acontece na cena. E aí, pra mim, fez muito sentido escrever qual é a cena, qual é o ponto de vista daquela cena, o dia da semana, o contexto básico na história, o humor da personagem e o que acontece na cena. Pra mim, foram as informações mais relevantes que fizeram sentido. E aí tem essa planilha principal aqui, que é da personagem principal, e tem a planilha de apoio, que é a história dos outros personagens. Então aqui tem o dia, o contexto e o que cada um dos personagens está fazendo naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. E aí a gente tem aqui bastante coisa. Eu descrevi mesmo, teve cena que eu fiz bem detalhada nessa parte, mas para que eu pudesse entender mesmo o que acontecia na história, o que cada um, qual era a visão de cada um. E não o suficiente, não satisfeita, agora eu tô fazendo em outro lugar. Bom, aqui em cima, esse é o Miro. Isso aqui é um board infinito, a gente consegue anotar coisas aqui infinitamente. Aqui tem um mapa mental que eu fiz da história, de um personagem específico que meio que envolve toda essa teia, essa coisa conspiratória. É muito louco mesmo, é coisa de doido. E aí aqui eu tô repassando, então, os pontos daquele passo 8. Eu tô repassando tudo pra cá, porque aí eu posso mexer nas cenas. O que faz sentido, eu posso modificar aqui, posso trocar. Pra mim faz sentido porque, por exemplo, se eu quiser mudar uma cena de lugar da história, se eu quiser que um acontecimento aconteça antes do outro, eu venho aqui, reorganizo, e aí eu consigo ter uma visão ampla de como aquilo afetou o personagem, o curso da história. Ufa! E aqui eu tenho a planilha, então, oficial das cenas. Aqui eu resolvi anotar o que acontece, quais são os personagens que estão naquela cena, qual é o objetivo daquela cena, o humor daqueles personagens naquele momento e o contexto. Então, por enquanto, como eu comentei, eu tô na cena 2. Isso aqui é só o prólogo. Eu tô bem no começo mesmo da história, fazendo aqui. Agora eu vou entrar no capítulo 2, então eu já escrevi algumas coisinhas. 1334 palavras por enquanto. E é isso. Sei que é bastante coisa e que talvez você não veja sentido de eu estar fazendo escreve cena e reescreve, coloca num lugar, coloca no outro, mas como eu falei, essa é uma história que tem muito detalhe, que tem muita coisa e eu já fiquei perdida nela muitas vezes. Então agora eu realmente quero ter um processo bem minucioso para conseguir entregar uma boa experiência para o leitor. Eu tô animada porque finalmente saiu o capítulo 1 e é isso, pretendo escrever mais ou menos ali a minha meta pessoal é umas 500 palavras por dia, que eu acho que é um ritmo bom, não cansa muito e também você consegue fazer rápido, se você estiver inspirado você faz rápido, mas é o que funciona pra mim. Então se pra você funcionar 100 palavras, 50 palavras, enfim, o que importa mesmo é ter essa rotina e tá sempre voltando ali
voltando para a história, voltando para a escrita, porque, como eu comentei no começo, o livro realmente é um processo trabalhoso, é uma missão. Tem autores que conseguem escrever bem rápido, que conseguem escrever vários livros no ano e as histórias jorram deles, mas tem muitos outros, tipo eu, que não consigo. Eu não consigo escrever muito, eu tenho que estar realmente imersa naquela história, naquele momento. Leva um tempo, então eu ir com paciência, com calma. E eu vou mostrando pra vocês aqui minha evolução. Não sei se você ficou com alguma dúvida em relação às ferramentas, se precisa de alguma ajuda, alguma dica. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo e me conta também o que você achou dessa doideira que eu montei pra minha história. Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu tô empolgada e eu espero muito que dê certo e eu vou dividir com você, com certeza, tá bom? Mas e você? Você usa algum método de organização na sua escrita? Como que você faz? Você é do tipo que planeja tudo ou você é do tipo que não planeja nada? Me conta aqui embaixo, vamos conversar e até o próximo vídeo.